reflexão da palavra de Deus. Ouça, Deus tem uma palavra para você. Queridos ouvintes da Rádio Kadosh FM, que vos fala agora é o evangelista Ricardo Moreno, da Igreja Casa da Bênção, lá de Salvador, Bahia. Um abraço ao meu pastor Francisco de Arruda Neto, a minha família, todos que estão aí em Carobé, Priscila, minha esposa, que está ouvindo a rádio também agora, cada um de vocês presentes. Abraço aos irmãos que estão ouvindo lá em Santa Catarina, São Paulo, aqui em Pernambuco, Salvador, Bahia e na Inglaterra lá também. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Mas nessa hora vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje nós estamos trazendo um tema para esta ministração. Queria trazer já para você, meu querido ouvinte, para você, minha querida ouvinte. Repita comigo assim: mostre para o impossível que ele perto de você já se tornou realidade. Você pode repetir mais uma vez comigo? Mostre para o impossível que ele perto de você já se tornou realidade. Meu querido pastor Davi, Deus abençoe. Queria deixar aqui meu abraço desde já. E venham comigo agora nesta reflexão. Por que eu trouxe esta mensagem, este tópico, este tema, esse título? Mostrar para o impossível que ele perto de cada um de nós, servos de Deus, ele já é real. Porque na verdade, para o nosso Deus, nada é impossível. E tudo, absolutamente tudo, aquilo que você precisa, já existe no reino invisível. E ao longo desta mensagem aqui, eu vou trazer para vocês pontos focais no qual cada um de nós exercitaremos a nossa fé no final desta mensagem. Venham comigo. No princípio de tudo, o que existia era Deus, não é verdade? Porque antes de existir qualquer coisa aparente, elas já existiam no Senhor. Nós compreendemos isso quando o apóstolo Paulo, ele escreve lá a carta à igreja de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, e ele traz essa meditação, essa reflexão, ele diz assim: ele existia antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Tudo o que podemos ver já era real em seu estado invisível. Em outras palavras, tudo o que nós precisamos entender é que temos que enxergar com os olhos da nossa fé. Antes de Deus torná-las visíveis, ele tornou tudo baseado na sua palavra. Quando nós exercitarmos a nossa fé, entenderemos o que isso quer dizer. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo não, fazendo a correção, Hebreus, autor incerto, muitos teólogos atribuem ao apóstolo Paulo, mas a carta aos Hebreus, ela não tem um escritor, uma autoria certa, ela não é atribuída a ninguém. Mas lá em capítulo 11, versículo 3, está lá escrito assim: pela fé, somente pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente, mas tudo já existia no Senhor. Logo, para nós que somos servos de Jesus Cristo, Davi, e nós que professamos essa fé nele, queridos ouvintes, podemos declarar a respeito dessa fé da seguinte forma: conforme expressou esse autor em Hebreus:
versículo-chave sobre a fé encontra-se lá em Hebreus. Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos explicar esse versículo de uma forma bem simples. Eu não posso ver, mas eu creio que ela já existe. As coisas que eu espero, ou seja, eu anseio por algo que o Senhor tem para me dar. Eu não estou vendo, mas elas já existem no Senhor. E somente pela fé podemos compreender essas coisas. Por isso, eu repito com vocês, mostremos para o impossível que ele, perto da nossa fé, ele já se tornou realidade. Pois a fé nunca irá tratar das coisas que já conquistamos, ou seja, o passado. Ela também nunca vai tratar das coisas que já realizamos, ou seja, presente. Ela vai tratar sempre daquilo que ainda não fizemos. Ela vai tratar no futuro. Ela vai tratar com coisas que ainda esperamos e ansiamos que venha a acontecer. O nosso Deus, Ele mesmo está repleto de bênçãos para nos entregar. A única atitude que Ele espera de nós é que venhamos pedir crendo. Porque está escrito lá em Mateus capítulo de número 21, versículo 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Quem disse isso foi o próprio Jesus, o nosso Senhor Jesus. Ele nos entregou, Ele nos mostrou a orientação pela qual deveríamos seguir. E Ele diz que tudo que pedirmos a Deus, orando, crendo, nós receberemos. Então, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você que está ligado conosco aqui na Kadosh, o que é que você está precisando agora? O que é que você está querendo agora? Muitos já disseram para você, é impossível. Muitos já disseram para você, não dá mais. Muitos já tentaram até mesmo tirar ou esfriar a sua fé. Colocar pedra de tropeço, colocar caminhos que na verdade não vão te levar a lugar nenhum. Mas neste momento Deus está falando comigo, está falando com você. Perceba, exercite a sua fé e mostre para este impossível, este enviado de Satanás, este dardo inflamado do inferno, esta situação desagradável que chegou até você, que ele perto de você não é nada, porque nós em Deus podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O segredo é este: tudo que venhamos a fazer seja regado com muita fé, porque é através dela e por meio dela que compreendemos e acessamos o sobrenatural. O próprio Jesus também nos ensinou acerca da fé. Lembra, Mateus, da passagem da figueira? Estava passando Jesus e os discípulos, Mateus capítulo 21, Davi, Mateus capítulo 21, e ele diz lá, quando estava ele caminhando com os discípulos, e de manhã, voltando da cidade, ele teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, olha só, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se até ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo aquilo, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé, olha só, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito com a figueira, mas até a este monte, se disserdes: ergue-te daqui e precipita-te no mar, assim será feito.
Vamos fazer uma aplicação pessoal aqui agora. Nós, hoje, somos essa figueira ao longo do caminho. Muitas pessoas que vão passar por você avistará você. E você agora, figueira, eu, figueira, será que teremos frutos para alimentar a estas pessoas? Estas pessoas que estão sedentas, estão com fome. Será que nós teremos frutos, os frutos da fé? Que este fruto da fé, que ela venha comer de nós, através desse fruto, gere outros frutos nestas vidas dignos de arrependimento. Nós somos mensageiros de Deus para trazer salvação ao povo que carece de uma palavra de amor, que carece de uma palavra de fé. Você que está me ouvindo aqui agora, cada um de vocês, exercite a sua fé. E se Jesus chegar até você para querer comer um figo, será que você tem um fruto para entregar ao Senhor Jesus na hora que Ele tiver fome em ti? Mostre para o impossível. Naquela figueira, naquela situação, não era o tempo de dar figo, mas o Senhor Jesus disse que nós deveríamos ser árvores que dessem fruto em tempo e fora de tempo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, vamos ser uma figueira repleto de frutos. Muitos podem dizer assim agora, Davi, evangelista Ricardo, árvore que tem fruto, geralmente as pessoas tacam pedras, tacam pedaços de pau para derrubar os frutos dela. Não se preocupe, meu amigo, não se preocupe, minha amiga. Se você der fruto e você for notado, é Deus que está permitindo que você seja notado. Não se preocupe, meu amigo, não se preocupe, minha amiga, porque ao longo da vida, com certeza, vão aparecer situações para querer te fazer parar. Mas exercite a sua fé e prossiga, porque nós, árvores do Senhor, ramos ligados à videira, precisamos dar sombra para quem precisa de abrigo e alimento para quem tem fome. Mas voltemos à palavra do Senhor e mostremos no dia de hoje que nós podemos realizar tudo no Senhor Jesus, crendo na sua palavra. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, em várias passagens, em várias cartas, ele escreve ao longo do Novo Testamento. E uma delas eu gosto muito, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Leiamos todos. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está mostrando para nós aqui no dia de hoje que devemos ter cuidado, devemos ter o devido cuidado com o sobrenatural, porque muitos de nós ao longo do caminhar perdemos a reverência do sobrenatural, tratamos como algo comum. E temos que entender que algo comum é algo passageiro, porque é aparente, é material, e a matéria, querendo ou não, um dia voltará ao seu estado natural. Mas quando pensamos nas eternas, as eternas são duradouras. Quando pensamos no sobrenatural, o sobrenatural é para sempre, porque o sobrenatural é o próprio Deus. Nessa mesma carta de 2 Coríntios, mais à frente, no capítulo 5, nós entendemos porque Paulo declara isso lá no capítulo 4. Porque não andamos por fé, mas andamos por vista. O que acontece, amados irmãos, quando acessamos essa fé? Essa fé no Senhor Jesus, essa fé que Ele nos ensinou a termos para alcançarmos o que quisermos no Pai. Para que venhamos produzir
O que antes não era para se tornar. O que antes parecia impossível, parecia improvável se tornar real. Ao exercitarmos essa fé no Senhor, declaramos o que a igreja de Filipos declarou. Vamos declarar assim também? Como está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos declarar isso mais uma vez, igreja do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa declaração vem condicionada de uma liberdade espiritual infinita para aquele que decide abrir essa porta. Por que eu digo infinita? Porque se eu posso todas as coisas em Deus, por acaso para Deus há algo impossível? Nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, e se eu declaro essa fé no Senhor, e se eu estou ligado em Jesus Cristo, e através de Jesus ligado a Deus, e o Espírito Santo habita em mim, logo eu tenho acesso a tudo e a todas as coisas no mundo espiritual. E se tudo no mundo espiritual já existe, logo eu não preciso ver aqui, eu preciso ver lá. E as minhas orações, ouvintes, quando eu entendi esta mensagem, querido Davi, a todos vocês que estão me ouvindo, todos os dias pela manhã quando eu acordo eu falo assim: Senhor, mostra, abre os meus olhos espirituais para ver aquilo que o Senhor já preparou para mim, porque os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Exerça essa fé, porque essa fé ela destrava no mundo espiritual e te dá acesso ao que antes nunca fora gerado nas suas vidas. Proporciona para cada um de nós motivos para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, pois nada vem na força do nosso braço, nada vem de nós mesmos e pelo nosso intelecto, mas tudo vem de Deus. Não para que o homem se glorie em alguma coisa, mas tudo vem de Deus. Temos que entender que até a nossa fé, ela é um dom dado por Deus. Como assim? A fé é um dom? A fé é um dom. E o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Vamos exercitar. E isso não vem de vós ou de nós mesmos, mas ela é um dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, irmãos em Cristo Jesus, se formos destrinchar esse versículo, ele tem duas partes e muito importantes. Porque o ponto e vírgula faz a cisão da parte A e a parte B do versículo. E aqui podemos ver que só existe um jeito de nós obtermos o resultado da salvação, que é por meio da fé. Porque é por meio da fé que cremos em Jesus Cristo, a graça e o favor imerecido dados por Deus, pela qual podemos agora alcançar a salvação, ser ligados ao Senhor uma outra vez. O Pai deu a graça é o próprio Senhor, e é através dela que acessamos a salvação. O ápice, a condicionante do exercício da nossa fé. Irmãos, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Deus no Antigo Testamento já tinha entregue para cada um de nós o exercício da fé. Clamai a mim. Só tem um jeito de você clamar, exercitando a sua fé. E eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ou seja, está escondido até o momento que você procura do Senhor esta revelação, e Ele está querendo entregar a cada um de nós isso. E como o nosso querido Davi iniciou esta rádio,
Está aqui escrito, eu tinha anotado. E ele iniciou: aquilo que os olhos não viu, e que o ouvido jamais ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Irmãos, se nós exercitarmos essa fé, o Espírito Santo tem prazer em nos revelar o íntimo de Deus para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus quer para nós será proporcionado em nós por meio da fé que temos, através disso, nele. E tenha certeza, meus irmãos, que a sentença de Deuteronômio 28, aquela promessa, aquele ato profético, vai se cumprir na sua vida, como se cumpre na minha vida. E está lá escrito que as bênçãos nos alcançarão. Você que está há algum tempo procurando um emprego, não temas. Muitos chegaram para você e disse: as portas estão fechadas por conta da pandemia, por conta da crise instalada no mundo. Você acha que você vai conseguir um emprego agora? Olhe agora para essa situação da impossibilidade e exercite a sua fé através dessa palavra que está sendo ministrada aqui na Rádio Kadosh. Exercite a sua fé e mostre para esse empecilho que você tem um Deus que pode todas as coisas. Ele não vai te permitir faltar nada, porque prosperidade não é você ter dinheiro, prosperidade é você não ter falta de nada. E ele disse que você não vai mendigar o pão. Creia, exercite a sua fé, creia no impossível, porque ele diz lá em Isaías 49, a partir do versículo 16, se não me falha a memória, que todos os dias, quando ele vai estender a mão, de contínuo estão diante dele os nossos muros. Você sabe o que quer dizer, irmão? Que as nossas orações, Deus vê todos os dias. Os nossos pedidos, o Senhor vê todos os dias, quando Ele estende a mão para abençoar esta terra que Ele fez para cada um de nós. Basta apenas você exercitar a sua fé. Exercite a sua fé e creia, porque em 1 João, capítulo 5, versículo 4, parte B, ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Crê somente, e o Senhor te revelará todo oculto e todo escondido. Minha amada irmã, meu amado irmão, você que recebeu uma notícia do laudo médico de que você estava em um estado caminhando para o fim, que não tinha mais jeito, você que foi desenganada, você que foi desenganado, exercite a sua fé agora em Deus e tenha a certeza da sua vitória, e já agradeça pelo milagre, porque o Senhor permitiu que viesse até você essa provação, mas Ele já também te entregou escape, porque Ele escreveu lá, está escrito lá em Coríntios, Paulo escrevendo que não vem sobre nós tentação humana, nenhuma senão humana, mas fiel é Deus, que junto com esta provação, Ele já entregou o escape. Claro que no meio do furacão, no olho do furacão, é muito difícil exercitarmos essa fé, e sempre a tendência natural do ser humano é direcionar os olhos para enxergar o problema. Mas exercite hoje, aqui agora, eleve os seus olhos para cima do problema, exercite a sua fé, clame ao Senhor, Ele vai te responder, Ele vai te revelar, e você hoje vai ser curado e vai ser curada no Senhor. Eu creio assim. A minha fé é simples, a minha fé é base, é Bíblia,
Você que ora pela sua família e não está vendo progresso, você só vê quanto mais ora, mais problema, mais tribulação. Exercite o que Josué colocou lá diante do povo de Israel no deserto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê somente nisso, meu irmão, crê somente nisso, minha irmã. Eu fui o primeiro da minha casa. Meu pai estava há 33 anos afastado dos caminhos do Senhor, desviado. Minha mãe era católica do pé colorido, espírita, devota. Mas eu, em oração, comecei a quebrar esses julgos através da fé, exercitando essa fé. Comecei a batalhar com Deus, juntamente com o Senhor. Eu invoquei Jeová Sabaô à guerra e levantei a bandeira de Jeová Nissi e declarei a minha vitória. E hoje o meu pai é diácono da igreja e minha mãe serve ao Senhor. E eu ainda continuo declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu tenho uma irmã que será alcançada pelo poder de Deus ainda. Eu não desisto e nunca vou desistir, assim como você também não deve, porque a nossa esperança não morre, ela é eterna em Jesus. Amém? Deus abençoe e eu agradeço essa rica oportunidade em o nome de Jesus.